No dia 21 de junho, um adolescente de 14 anos tirou a vida dos próprios pais e de um irmão de apenas 3 anos, em Itaperuna, noroeste fluminense. Segundo a Polícia Civil, o crime foi meticulosamente planejado ao longo de meses, junto à namorada virtual, uma jovem de 15 anos, que é do interior de Mato Grosso. Né, Cid? E aí eu fico, né? Eu trouxe esse assunto para a gente conversar porque existem duas questões aí que me vêm à cabeça de imediato, né? Esse menino, ele não foi ensinado limites a ele, é uma questão, né? É óbvio que a gente está especulando, a gente não sabe a fundo, né? É uma especulação. Ou, de fato, a gente pode dizer que ele é um psicopata, né? Porque a gente sabe que estudos demonstram, né, que a psicopatia é uma característica que já é identificada desde a infância, né? Mas ela ainda teve a questão do planejamento junto a um adolescente de 15 anos. O contexto que eu trago para a gente discutir, né, é o quanto que ele estava vivendo uma realidade diferente, né? E aí, pela notícia, ele estava imerso também em comunidades do Discord, onde ali tem outros adolescentes também. E a gente tem uma questão muito característica da adolescência, que é o querer se sentir pertencente, né? Na verdade, todo mundo quer isso, mas na adolescência a gente está descobrindo essa forma de se relacionar com o mundo e aí a gente precisa dessa afirmação. E muitas vezes esses adolescentes acabam tendo esse refúgio e esse momento de atenção nessas comunidades, né? Então a gente precisa entender qual era a realidade virtual que ele estava vivendo, né? Quais eram os estímulos que ele estava recebendo. Só que aí, quando a gente traz para o mundo real, Rafa, onde é que estava a responsabilidade dessa família também? Porque eu tenho É, certeza que não foi do nada. Se a gente for ver no detalhe, o comportamento ele vai dando sinais, né? Ali podemos trazer uma sim, rebeldia ou algum momento sim. também de isolamento, Não foi mas um com certeza desafio tinham único, sinais. né? Provavelmente ele já vinha desafiando os pais em outros contextos, né? E também essa questão dos pais acharem que os filhos estão seguros na internet, né? Ele está ali no Uhum. computador, então eu sei onde que ele está, não tem perigo nenhum. E aí a gente está vendo cada vez mais, né, essa questão do Discord, né? Muitas polêmicas envolvendo o Discord, a falta de regulação, falta de monitoramento dos conteúdos que aparecem ali, muitos grupos, né, Cid, que estão sendo relacionados ao Discord, e essa questão da adolescência que você pontuou muito bem, que essa é quando as crianças, né, começam a querer criar sua identidade, a sua autonomia, querer se posicionar como independentes, ter as próprias escolhas, né, e ser limitado. Então fica meio que uma questão, né? Os pais, porque assim, não dá para culpar os pais, né? Porque não existe culpa da vítima, culpabilizar a Não é, vítima. não Mas é culpa, mas tem essa responsabilidade que a gente não é, pode deixar de vincular também, né? uma falta de capacidade de ler, né? A Isso. construção desse desafio, né? Desse, existe até um transtorno, né? Transtorno do opositor, né? Com personalidade Uhum. opositora. Será E é muito que forte isso no consultório, tá? Essa questão. eu vejo muito isso também, Cid, essa questão de crianças e adultos, né? Que você vê adultos Uhum. que viveram isso, né? Que hoje adultos não sabem respeitar limites, né? E nesse caso foi um caso extremo, né? Onde eles chegaram a provar ao extremo a sua autonomia, né? Rafa, eu estava lendo a reportagem e aí no depoimento dele, ele afirmou com frieza que Hum, faria tudo de novo, né? Sem entrar muito em detalhes, mas de forma macro,
olha o quanto que essa mente ela estava adoecida, né? E ele Aham. não dormiu e acordou desse jeito. Isso aí Uhum. foi um movimento que foi de construção através das relações, mediações que foram feitas de uma forma aí que Uhum. levaram a entender Uhum. esse contexto, né? Então, teve sinais de alerta e aí acabaram passando Uhum. de despercebidos, né? A gente não entende como é que era a rotina Uhum. dessa família, mas com certeza ali tinha evidências de que alguma coisa não estava se encaixando dentro Pela nossa desse prática, isso contexto. fica muito evidente, né, Cid? Que uma coisa não acontece Exato. do nada, né? Não existe isso. Ah, do nada. Não, isso não existe. Isso é uma concepção que as pessoas não conseguem entender os sinais e acreditam que veio do nada, mas com certeza não veio do nada. Mas tem essa questão também, Cid, de ser adolescente, de não saber realmente, né, o que vão ser essas consequências, né? O adolescente ele não tem aquela maturidade para saber a proporção, né, das consequências daquilo. Então, ele está ainda numa cabeça infantilizada, em que ele Isso. acha que aquilo é um jogo, né? Inclusive, Uhum. disseram que ele estava, que foi inspirado no jogo de terror psicológico, né? Então, assim, isso tudo, essa fantasia e realidade, eles se misturam muito, né, nessa idade, né, Cid? E aí, vamos lá, Rafa, quantos outros adolescentes ou crianças, né, não estão passando por essa mesma situação? E É, ainda por existir esse preconceito sobre a terapia, sobre o psicólogo, né? E é, aí muitas pessoas não buscam essa ajuda, ou até de fato, né, por incrível que pareça, não tem a dimensão do que está acontecendo, é, né? E aí não é por mal, mas é por falta de conhecimento mesmo, é. por não saber lidar com a situação. Então eu acho que fica aqui a importância, mais uma vez, né, do papel da saúde mental, da gente É. entender no detalhe essas relações, se perceber como é que a gente está nesse contexto familiar, e aí entendendo, né, procurar essa ajuda Não, também. não deixar, não desvalorizar isso, né, Cid? Eu acho que a questão é a cultura que a gente vive, principalmente no Brasil, mas é uma questão mundial, mas principalmente no Brasil, a Uhum. saúde mental ela é desvalorizada ainda, é tido como uma frescura. Ah, não, vai Isso. passar, pensa positivo, né? É uma questão mais de autoajuda, meio coach, meio religiosidade. Não é levado a sério, não é levado a sério. É como se não fosse de fato uma questão que dá para ser trabalhada, que tem ciência, que tem técnicas, que tem compreensão, que tem leitura, né? Que existe um suporte realmente para isso, né? A pessoa precisa de fazer uma cirurgia do coração, ela não vai falar pensa Uhum. positivo, não vai falar, ah, não, né? Usa religiosidade. Não, ela vai no médico, vai fazer os exames, vai fazer o tratamento, né? Da mesma forma, é assim para a saúde mental, tem que ser dada importância para isso, né? Então, por hoje é isso, né? Voltamos mais, curte, comenta, compartilha, segue a gente aí, comenta o que você acha sobre isso aqui no vídeo, próximos temas e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.